Olá pessoal, nesse vídeo filosofaremos sobre livre-arbítrio. O tema da liberdade é muito caro, né, na nossa vida em geral, principalmente quando a gente tem questões difíceis de decisão na nossa vida. Às vezes a gente diz, eu não podia escolher aquilo ali, eu não tinha liberdade de fazer aquilo, né? Então é algo extremamente importante para a gente refletir, principalmente se a gente quiser ter uma sociedade justa, né? Ou aplicar noções de justiça. Muito das noções do direito dependem de liberdade, né? Você vai responsabilizar alguém se a pessoa tinha liberdade para fazer outra coisa que não aquilo, né? É justamente por isso que a gente não leva, por exemplo, um leão para um tribunal. Vamos aqui julgar determinado leão, porque o leão, a gente assume que ele não tem a liberdade conforme o conceito que o ser humano pode ter. Então, faz muito sentido a gente perguntar, né, até que ponto nós somos livres. E para a gente pensar sobre isso, eu vou utilizar um exemplo, tá bom? Que pode ilustrar bem isso, né? Pense aí um cenário de guerra, né? Um cenário de guerra mundial, etc. E pense um piloto, né, num avião, numa determinada missão, que era sobrevoar determinada cidade, apertar um botão no comando do avião e deixar cair ali uma bomba atômica, né? Do ponto de vista de que assim que ele aperta esse botão e desce, a bomba explode, mata muita gente, etc., o avião continua, né? O que a gente costuma pensar? Né? Que ele é responsável por isso. Né? Apertou o botão, caiu, explodiu. Por que ele é responsável? Porque ele podia não apertar aquele botão. Né? A gente pensa esse tipo de coisa. Né? Agora, deixa eu dar mais uns elementos nessa nossa ficção, tá certo? Suponha que esse piloto, ele é o experimento de uma tecnologia que existe no país natal dele, aonde é implantado um tipo um chip, né, neste indivíduo, um chip que pode ajudar que pode captar sinais a muita distância, né? E vamos supor que no país onde ele mora tem um quartel onde tem lá o general que tem acesso a um maquinário que, dependendo da decisão que ele tem, ele pode apertar, sei lá, alguma coisa, fazer algum comando nesse maquinário, e esse chip que está nesse outro indivíduo gera determinado impulso elétrico nesse piloto, né? nesse piloto, e faz com que tenha um tipo de controle motor sobre esse indivíduo, a ponto de que ele aperte o botão lá para descer a bomba. Né? E aí a gente pode se perguntar, a gente ainda diria que esse indivíduo teve liberdade aí? Ele podia fazer alguma outra coisa? Parece que as nossas intuições começam a mudar, né? Vamos pensar aí um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais esse exemplo. Vamos supor que esse piloto estava lá sobrevoando, chega a determinado momento que ele pensa, ele olha lá de cima e consegue ver algumas pessoas, né? Digamos assim. E aí ele pensa, não, eu não vou mais fazer isso, não vou matar essas pessoas, etc. Ele desiste daquilo ali e resolve continuar a partir sem soltar a bomba ali. Mas o seu general lá no quartel tinha toda a visibilidade do que acontecia dentro do avião, e aí aciona o comando e o chip passa, né, impulsos elétricos que comandam as ações motoras deste piloto, a ponto de que aperta o botão e desce a bomba atômica. Né? O que a gente pensaria nessa circunstância? A gente acharia ainda que esse indivíduo tinha liberdade? Parece que não. Não é? A gente aqui tomaria uma outra visão. Esse indivíduo ele foi controlado por
alguma outra coisa, né? Uma entidade externa a ele, aonde ele não pôde agir com liberdade. Desse ponto de vista, a gente retiraria aí a responsabilidade desse sujeito, né? Ele não tinha controle sobre o próprio corpo, né? Essas são as intuições que a gente fica retirando de casos como esse, né? E o que é interessante que a gente pensa também disso quando a pessoa deve fazer alguma coisa, né, mas não faz. No caso, uma pessoa que está passando mal na rua e tem um médico ali, ele deve socorrer, mas ele não socorre, né? É uma questão de omissão aí. Mas vamos supor que esse médico, quando ele vai socorrer, ele passa a ter algum tipo de ataque, né? E aí ele perde a capacidade motora dele de salvar aquela pessoa, né? Veja que ele deveria agir, mas aí ele não podia agir. A gente também não imputaria a ele a questão da negligência, né, e a omissão. E veja como a liberdade está aí de fundo, né, relacionada com as noções de responsabilidade nessas nossas intuições cotidianas. Mas o que eu queria tirar desse exemplo? É o exemplo de que determinadas condições e estados físicos do corpo podem determinar, por conseguinte, as ações, inclusive as intenções dos sujeitos, né? Vamos supor aí que é uma tecnologia mais avançada, né? Vamos pensar na ficção, aonde aquele botão do general do exemplo não só controla o aspecto motor desse indivíduo, mas controla os pensamentos desse indivíduo, né? Manda ali uma determinada intenção desse indivíduo. Então eu vou fazer isso. Pá, e faz, o indivíduo faz, né? Pense algo desse tipo. O que a gente tem aí? A gente tem estados cerebrais determinando as intenções do indivíduo. A gente tem uma relação causal entre o físico do indivíduo e um estado mental dele. E nesse tipo de relação, a gente costuma ponderar um pouco mais sobre que tipo de liberdade tem o indivíduo. Isso é crucial para a gente pensar nas posições sobre o livre-arbítrio, né? A gente tem algumas posições muito interessantes no debate, né? Três em específico, tá bom? O incompatibilismo, aonde um tipo de determinação física incompatível com a liberdade. A gente tem uma noção, tem uma segunda posição de indeterminismo. Na verdade, a realidade, no sentido físico, é indeterminada. E a gente tem, e por isso, né, a gente tem um tipo de liberdade, o livre-arbítrio, e a gente tem uma terceira posição, que é o compatibilismo, onde você pode ter determinações no mundo físico, digamos assim, mas isso é compatível com noções de liberdade, né? Então vamos avaliar aí essas três posições.